Olá a todos, espero que todos estejam bem, que este vídeo os encontre bem. Nós vamos continuar, portanto, as nossas aulas iniciadas antes da pandemia. E antes de começarmos no assunto da aula mesmo, tenho dois recados rápidos. O primeiro é de que aqueles que não fizeram os trabalhos solicitados, os trabalhos que eu solicitei no Google Sala de Aula, façam. É importante que façam, porque nós seguimos uma linha de pensamento. Portanto, se você perdeu algum conteúdo, você vai ter uma compreensão defasada dos conhecimentos que eu vou apresentar agora, porque a compreensão de um está ligada à compreensão do outro. O segundo recado é que as nossas aulas, portanto, serão por videoaula, que eu estarei postando aqui no YouTube. Pretendo postar para todas as aulas, ou seja, todas as semanas. E, portanto, eu percebi durante as nossas aulas remotas que alguns alunos não conseguiram compreender bem alguns conceitos, e eu separei, portanto, um conceito que eu julgo ser o mais essencial nessa esfera de conhecimento sobre cultura, que é o conceito de ideologia. Vocês vão entender por que o conceito de ideologia está no meio do conteúdo sobre cultura. E nós vamos analisar a cultura, portanto, com base em um pensador específico chamado Karl Marx. E para isso nós vamos entrar em outros conceitos marxistas, como o conceito de classe social, conceito de classe, e o conceito de relações de trabalho, conceitos tão caros e tão importantes para a obra marxista. E vocês vão entender ao longo do vídeo por que, de fato, Karl Marx está tão relacionado ao conceito de ideologia e por que o conceito de ideologia está tão relacionado ao processo cultural. Para tanto, se alguém quiser acompanhar o meu raciocínio, no livro didático estamos usando o livro didático como base também de conteúdo, página 75. Antes da pandemia, rapidamente eu falei um pouco acerca da ideologia com vocês, quando eu fui apresentar ou entregar os livros didáticos. Que eu falei que nem tudo que estava exposto no livro didático era um fato comprovado sobre os assuntos, porque o livro também é uma produção feita por certas pessoas com certas ideologias, mesmo que seja um material difundido e produzido por especialistas, por pedagogos, por pessoas que conhecem a área das ciências sociais, apesar disso, também posições ideológicas. Por que Karl Marx? Karl Marx, então, ele nasce e cresce, elabora a sua produção sociológica ou produção da teoria da modernidade, da teoria política, lá no século XIX, quando fervilhava já a então Revolução Industrial, que trouxe novas formas de trabalho, novas relações de trabalho e novas formas de pobreza. Portanto, Marx associa o conceito de ideologia fortemente ao conceito básico dele, que é o conceito de trabalho. Ele vai fazer uma crítica a um outro pensador chamado Hegel, que dizia que o motor, que a linha condutora da história humana era o espírito absoluto, uma certa transcendência, um certo sobrenaturalismo. Marx vai contrapor essa ideia e afirmar que a linha condutora da sociedade, na verdade, é o trabalho. Então, o que move a história humana é a produção material da base material, da vida material dos homens, ou a economia. E essa produção vai guiar todo o pensamento intelectual, toda forma de produção, como já falei, produção intelectual, produção política e produção econômica. Ou seja, vai guiar todas as decisões e todas as formulações do pensamento humano. E que todas essas formas de pensamento estavam atreladas, portanto, a essa forma pela qual os homens produziam certos bens materiais, ou a vida material, a economia. Esse conceito de trabalho vai se associar a outros conceitos um pouco mais complexos de Marx, como infraestrutura e superestrutura, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, só para fazer uma introdução geral, por que ideologia está associada a Karl Marx? Marx, então, ele vai produzir a sua teoria com base num antagonismo
que será o antagonismo de classes. Esse conteúdo vocês deveriam ter aprendido no primeiro ano. Caso não se lembrem, eu vou fazer uma breve recapitulação. Então, Marx vai dividir a sociedade, ou vai explicar que a sociedade está dividida entre dois antagonismos simples, de duas classes, a classe burguesa e a classe operária, ou a classe trabalhista, trabalhadora. Uma classe, a classe dos burgueses, é aquela classe que possui os meios e os instrumentos de produção. A outra é a classe que não os possui. Como o trabalho, para Karl Marx, é aquela linha condutora da história da humanidade, como aqueles que não possuem meios ou instrumentos de produção se inserem neste mercado de trabalho? Através da venda da sua força produtiva, a força do trabalho. Portanto, existe uma dicotomia, um dualismo muito forte entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não possuem. Essa relação, como todo tipo de antagonismo, é uma relação conflituosa, uma relação que está em constante disputa. Karl Marx, então, vai instigar e espera que os trabalhadores cheguem à mesma conclusão de que, como eles, trabalhadores, são a maioria do povo, a maior parcela da população, eles devem, portanto, tomar posse deste direito enquanto maioria e fazer aquilo que ele chama de ditadura do proletariado, onde esses que não detêm nenhum meio de produção vão e tomam posse dos meios de produção da classe burguesa ou da classe dos patrões, da classe que detém os meios de produção, da classe dos donos, da classe dominante. É o conceito que ele usa, classe dominante, os opressores. É claro que Karl Marx viveu numa época em que as relações de trabalho eram outras. Hoje, apesar de nós vivermos no mesmo capitalismo, com suas inconsistências, nós temos certas nuances, onde, por exemplo, uma pessoa que faz parte da classe trabalhadora também possui uma microempresa e possui também um ou dois funcionários. Essas relações de conflito entre estes funcionários e esse patrão, que também é trabalhador, é diferente da relação conflituosa, grande conflituosa, das relações de trabalho da época da Alemanha que Karl Marx viveu, da Alemanha que Karl Marx nasceu e também da maior parte dos estados, porque a única sociedade de economia planificada, que a gente chama de economia centralizada, é a China, embora também a sua forma de produção seja mista, né? Um pouco capitalista na sua forma de produzir os bens materiais e comunista, pelo menos auto-intitulada comunista, na forma das relações sociais, né, ditas sociais como tal. Portanto, como a maioria da população, a maior parte da população, faz parte da classe oprimida ou subjugada, facilmente eles poderiam tomar posse dos meios de produção. E é isso que instiga Karl Marx quando vai falar da consciência de classe. Consciência de classe também é um conceito que a gente estuda um pouco no primeiro ano do ensino médio, conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Portanto, deve existir, Karl Marx vê isso e descreve isso, deve existir algum tipo de poder que mantenha cada qual no seu lugar. Os trabalhadores para se manter como trabalhadores e os donos do meio de produção para que continuem como donos dos meios de produção. Esta força, esse poder será, portanto, o poder ideológico. Numa sociedade dividida em classes, nós teremos aqueles que possuem os meios. Outro pensador, né, para fazer um link rápido, chamado Norberto Bobbio, vai defender que existem três formas de poder contemporâneos, né? Fazendo uma comparação com os poderes clássicos da política de Aristóteles. Quais seriam essas formas de poder? O poder político, o poder econômico e o poder ideológico. Numa sociedade, o poder econômico se refere àquela do poder do dinheiro, da produção dos bens materiais e da sua posse. A produção do poder político é a produção daquelas leis gerais da sociedade, sobretudo da relação de poder. Poder como exercício da força, do uso da força legítima, por parte do Estado ou por parte daquele grupo que está legitimado no poder e para a qual toda a sociedade, ou a maior parcela, a regra da sociedade, vai permitir que exista, que esse grupo ou que esse Estado,
de fato, exerça esse poder que sempre será legítimo. Outra forma de poder é o poder ideológico, que é o controle das ideias. Geralmente, numa sociedade, aqueles que possuem o poder político e o poder econômico são aqueles que, consequentemente, possuem o poder ideológico, que controlam as ideias, porque eles possuem os modos de controlar, eles possuem os meios, as ferramentas para se controlar e se conduzir à produção das ideias. Tendo isso em mente, nós conseguimos ver que essas formas de poder servem e existem também como o nome mesmo já diz, poder, para que se exerça o poder de uns sobre os outros. No nosso caso, né, no caso da sociologia marxista, o uso do poder, o exercício do poder da classe dos detentores dos meios de produção, da classe burguesa, sobre a classe oprimida ou a classe dos operários, dos trabalhadores. Dessa forma, todas essas formas de poder político, econômico e ideológico é utilizada para que se mantenha o status quo de cada qual. A ideologia, portanto, é uma forma de poder que diz respeito às ideias. Pegando, então, como eu já falei na sala que eu sempre vou usar para falar dos clássicos, essa obra do Carlos Eduardo Cel, catarinense, nós vamos ver, então, o seguinte. Como Marx diz que a história é baseada e é conduzida pela produção do trabalho, ele vai dizer que é essa produção da vida material que produz relações de trabalho. As relações de trabalho ou as relações de produção. Essas relações são todas aquelas relações de homens para com homens, de homens para com instituições e de homens para com a natureza. Para com a natureza, mediadas pela matéria-prima. Para os homens, se forem patrões, mediadas por uma série de legislações. E para com seus próximos, com uma série de relações de sentimento comum, geralmente. Essas relações de produção sempre variam de acordo com como ocorre a mudança das formas de relação do trabalho em uma sociedade. Se a forma de produção do trabalho muda, as relações de produção também mudam. Outro conceito importante para a obra marxista é o conceito de forças produtivas. As forças produtivas são aquelas forças que também atribuem o homem, a força do homem mesmo, do trabalhador, a força do maquinário e a força de todas as instituições que se ligam e que fazem parte deste processo. Então, Marx vai começar a fazer a sua divisão em infraestrutura e superestrutura. Esses são os conceitos um pouco mais complexos e é por isso que eu peço que vocês acompanhem no livro didático, na página 76, os conceitos mais simplificados de estrutura e de superestrutura e de micro ou de infraestrutura. Falando de forma geral, a micro ou a infraestrutura é aquela onde estão as relações de moralidade, as relações de educação, a legislação, né, o direito às leis, a religião, todos esses conceitos mais macro. Esses, no caso, a superestrutura. Né? Acabei me confundindo na explicação. A superestrutura são aquelas relações mais macros. No caso, educação, religião, moralidade, legislação, direitos e leis. E o Estado como detentor dos meios de poder político. A infraestrutura será aquela que contém as relações de produção, as relações de produção que são aquelas que eu citei um pouco antes, a economia, que é a forma de fazer, de produzir a vida material, e os meios de produção, os próprios homens, trabalhadores, e todas aquelas máquinas usadas no processo produtivo. No processo produtivo entendido como a transformação de matéria-prima ou a transformação da natureza em bens, que possuem valor de uso e valor de troca. A ideologia, portanto, ela vai fazer parte... só então mais um conceito aqui na página 76. A infraestrutura é a esfera da produção material
que produz os bens que satisfazem as necessidades materiais. Já a superestrutura representa o conjunto das ideias, das leis, das religiões, da moral e das organizações políticas existentes em uma sociedade. Portanto, a ideologia faz parte da superestrutura. Um conceito muito simples para ideologia, dado por Karl Marx, é o seguinte: a ideologia, hoje, num sentido muito pejorativo, a ideologia nasce como uma necessidade de um grupo dominante, do grupo dominante, de justificação das suas ações. Muito mais hoje, contemporaneamente, essa definição. A definição dada por Karl Marx para a ideologia é o uso das ideias, como eu já falei, ideologia das ideias, controle das ideias, o uso dessas ideias para falsear a realidade ou para manipular a realidade em detrimento de algum grupo social. No caso da nossa análise, sempre no grupo subjugado ou dominado, que é a classe trabalhadora. A ideologia, portanto, sendo uma forma de exercício do poder, vai controlar as massas. Mariana Chauí tem um vídeo muito interessante no YouTube, vocês podem pesquisar se alguém se interessar um pouco sobre esse assunto, que vai dizer que ideologia não é como muitas pessoas pensam, que ideologia igual mentira. Não, a ideologia é uma verdade para uma determinada classe. Ela passa a ser um falseamento da realidade quando ela é imposta, essa visão de mundo, essa concepção de certas ideias é imposta a outra classe, a qual essas ideias não são verdade, porque pertencem a outra classe. A ideologia, falando nesse dualismo de classe, ela vai ser sempre as ideias da classe dominante, porque é justamente aquela classe que possui os meios para fazer as suas ideias correrem ou serem impostas pelo sistema legislativo, pelo sistema educacional, pelo sistema mesmo moral e religioso. Tem um parágrafo aqui no livro do Carlos Eduardo Sell, retirada de uma obra de Marx, que diz assim: as ideias da classe dominante são as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material, ou aquela que possui o poder político e o poder econômico, isto é, a classe que é a força material, a classe dominante, que é a classe que possui a força material dominante da sociedade, é ao mesmo tempo a sua força espiritual, ou seu poder ideológico, dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção espiritual, o que faz com que eles sejam submetidos ao mesmo tempo e, em média, às ideias daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual, ou seja, da classe trabalhadora. As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. As relações materiais dominantes concebidas como ideias, portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante. Portanto, as ideias da classe dominante. Aqui, uma frase muito interessante que é as ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. Ou seja, essas ideias representam aquilo que a classe dominante quer representar. Por exemplo, falando de desemprego. A classe dominante vai dizer que o desemprego é fruto de uma certa falta de competência das forças produtivas, ou da falta de estudo das forças produtivas. Ou seja, vai impor justamente a ideia de que a culpa é da classe dominada, da classe trabalhadora, quando na verdade não é. Essa ideia de que o desemprego é causa e fruto ou consequência da defasagem da classe trabalhadora é uma ideia falsa da realidade imposta pela classe dominante à classe trabalhadora. Esse exemplo consta na página 76 do livro didático. E ele vai dizer assim: para evitar que se perceba a causa real do aumento do desemprego, as classes dominantes desenvolvem uma explicação dessas mudanças, segundo a qual as dificuldades para conseguir emprego são atribuídas à classe trabalhadora. Ou seja, é uma forma de manipular a realidade.
Ideologia como manipulação da realidade, manipulação ou falseamento da realidade. Então, na verdade, o desemprego, ele é causa da... Vamos ver aqui o exemplo. A tentativa de aumentar a produção dos trabalhadores ao mesmo tempo que diminui a quantidade de trabalhadores numa fábrica. Ou seja, eles querem aumentar a produção de poucas pessoas, poucos trabalhadores, demitindo alguns outros, fazendo com que alguns trabalhem mais e gerem menos prejuízo para a empresa, que tem que pagar salário, tem que pagar uma série de direitos trabalhistas. Portanto, a classe dominante produz o desemprego, assim como ela produz o desemprego quando substitui máquinas por homens. Então, na verdade, a realidade do desemprego é uma, mas a classe dominante elabora um falseamento da realidade para impor uma ideia que isenta a classe dominante de responsabilidade. Continuando então o conceito de ideologia, o Estado, como detentor do poder político, é aquele geralmente associado às classes dominantes de outras classes dominantes, como empresários ou pessoas com muito dinheiro ou muita influência mesmo ideológica, como, por exemplo, a igreja num certo período histórico associada ao Estado. Portanto, a classe do Estado, o Estado, enquanto detentor do poder econômico e também político, sobretudo político, também é aquela classe que vai reproduzir a ideologia das classes dominantes, da qual o Estado mesmo faz parte. Depois nós vamos ver nas aulas futuras um outro pensador chamado Gramsci, que também fala sobre ideologia, numa outra perspectiva que não aquela de Karl Marx. Vamos ver se há algo mais importante aqui a ser dito. Então, só para resumir, ideologia é aquele falseamento da realidade imposto por uma classe a outra. Um exemplo muito prático, a desigualdade de gênero. Para as feministas, a desigualdade de gênero é uma realidade. Para os conservadores, ou para a direita, a desigualdade de gênero é uma ideologia. Portanto, tendo ideias diferentes acerca de um tema, os grupos sociais vão agir de formas diferentes acerca do mesmo tema. Por quê? Como as desigualdades de gênero para os conservadores ou para a direita é uma ideologia, automaticamente ela não faz parte da realidade. Portanto, a sociedade não tem que buscar soluções para esse tipo de desigualdade, porque ela não é uma desigualdade real, é uma desigualdade inventada por o grupo, ou pelos grupos feministas, pelos grupos LGBT, pelos grupos progressistas da sociedade. Enquanto para esses grupos progressistas, feministas e LGBT, enfim, esses grupos mais à esquerda da ala política, a desigualdade de gênero é uma realidade. Portanto, eles vão lutar para que o Estado ou a sociedade elaborem soluções para que essas classes, essas desigualdades, sejam extinguidas ou pelo menos apaziguadas. Dessa forma, a luta política acerca desse tema, que eu citei no exemplo, desigualdade de gênero, vai depender da forma como aquele determinado grupo vê aquele fato na realidade ou aquela ilusão na ideologia. No caso, um falseamento da realidade. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa mais interessante no livro do céu. Então, para encerrar essa aula e não ficar muito longa, a gente continua na próxima aula. A ideologia sempre vai ser aquelas ideias que não pertencem a todas as classes, mas que são impostas pela classe dominante para se manter um status quo da sociedade e para garantir justamente que o poder político e que o poder econômico permaneçam sendo posse daquela classe, ou seja, a classe dominante, os ricos, os proprietários de terra, os proprietários dos meios de produção, usam a ideologia para fazer com que os trabalhadores aceitem aquela ideia e para com isso, manter a posse dos meios de produção político, do meio
do poder político e do meio do poder econômico, que é das forças produtivas. Dessa forma, então, nós, como classe trabalhadora, acabamos aceitando as ideias impostas por essa classe dominante. Uma ideia imposta pela classe dominante, muito aceita pela classe subjugada, é o conceito de meritocracia, que nós temos aquilo que merecemos, pelo nosso esforço. Muitas pessoas da classe subjugada aceitam essa ideia, quando na verdade ela é uma ideologia, pois nem todos nascem com com a mesma igualdade de possibilidades. Quem nasce sem acesso à educação não terá as mesmas possibilidades de aquisição de bens materiais que uma pessoa com acesso à educação. Portanto, quando a classe dominante impõe essa ideia de meritocracia e a classe subjugada aceita essa ideia, sendo essa ideia uma ideologia, a classe dominante consegue manter o seu status enquanto detentor ou enquanto merecedor desses privilégios, porque conseguiu fazer com sucesso a dominação das mentes da classe dominante, da classe dominada. E é por isso que Karl Marx vai elaborar outro conceito importante chamado consciência de classe, que é a ideia de que a classe tem que criar, de fato, a sua própria concepção da realidade, ou, ao menos, desmistificar ou desvendar as imposições ideológicas da classe dominante para que consiga se libertar das amarras daquilo que ele vai chamar de alienação. Eu não vou falar sobre o conceito de alienação, que nada mais é do que um conceito também de falseamento da realidade, onde os trabalhadores eles não conseguem enxergar para além daquilo que é imposto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, ele já tem 26 minutos. Portanto, espero vocês na próxima aula. Fiquem atentos ao Google Classroom, ao Google Sala de Aula, que lá eu estarei postando as atividades acerca das aulas aqui postadas, certo? Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp ou no e-mail, que eu esclarecerei as dúvidas de vocês, ou comentem aqui e eu respondo no privado de cada um. Portanto, até a próxima aula.